Olá, eu sou a professora Rila Freze e a aula de hoje a gente vai falar sobre o reconhecimento e a valorização da diversidade de textos escritos e tradições orais, referente às religiões como hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo, espiritismo, islamismo e dentre outros, tá? A gente falará das tradições escritas e orais nas grandes religiões. O tema dessa aula é valor das tradições orais e escritas, ok? A gente vai falar sobre a compreensão da diferença entre tradição escrita e tradição oral e o seu valor, tá? Vocês vão estar observando aqui uma imagem que está mostrando a vocês a tradição escrita e aqui a tradição oral, que é a linguagem falada, né? A religião, ela tem os valores, né, das tradições orais e escritas. Cada uma tem o seu valor dentro da religião, tá? Vamos falar um pouquinho da tradição escrita. Quais são as características das tradições escritas? Nas tradições escritas de antigas religiões, há a presença de antigas tradições orais que posteriormente foram escritas. A poesia e a música, ela muito nos auxiliam na transmissão de tradições orais, até que fossem escritas, né? A gente sabe que através da poesia e a música, a gente também pode expressar a religiosidade, tá? Por muito tempo no hinduísmo, a mais antiga religião, as tradições eram unicamente orais, tá? Os Vedas, os hindos, são um dos textos escritos mais antigos entre todas as religiões. Há 4 tipos de Vedas, os quais contêm mantras, parte ritualística e parte filosófica. A tradição oral. Qual a característica da tradição oral? As tradições orais são transmitidas de geração para geração, até que ganha sua forma escrita, né? Diferentes tipos de música, poesias, rituais, assim como outras expressões artísticas, elas simbolizam e representam conceitos religiosos que não dependem da escrita. Há religiões que se baseiam enfatizando ou valorizando mais as tradições orais de seus mestres do que as tradições escritas. O judaísmo tem uma tradição escrita, a Torá. É uma tradição oral e uma tradição oral posteriormente que foi escrita, a Misná. Ambas escritas e transmitidas por Moisés, né? As religiões de povos cujo acesso às línguas escritas foi mais difícil mantêm sua tradição oral, como os indígenas, né? Os povos da África e os monges budistas. Na questão dos povos indígenas, eles estão indo à escola, posteriormente vão estar transformando essa religião, passando ela para a escrita. Isso é bem possível em breve. Exemplos de alguns livros escritos de variadas tradições religiosas, tá? As tradições escritas de variadas tradições são elas. No hinduísmo, nós temos o Vedas, que tem o Rig Veda, Sama Veda, Yajurveda e o Atharva Veda. É bem interessante, é até um pouquinho, eu sugiro a vocês, como uma forma de pesquisa sobre esses livros, tá? No judaísmo, nós temos o Torá, o Misná, o Torá Talmud, o Misná e o Guemará. No taoísmo, né, nós temos o Fúzio e o Buda, que é In Ching, Tao Ching, que está no taoísmo, o Analectus, que é o confucionismo, e o Tripitaka, que é o livro do budismo, tá? No espiritismo, nós temos livros do Espíritos, dos Médiuns, né? Céu e Inferno e Gênese. No islamismo, nós temos o Alcorão e no cristianismo, a Bíblia. Então, se vocês observarem as tradições escritas de variadas religiões, tá? Nós temos
Cada religião tem a sua tradição escrita, lembrando sempre que existem religiões que ainda usam totalmente a linguagem a não escrita, né? Que é a linguagem oral, né? Os textos orais. Religiões que apresentam tradições orais. Vamos lá falar um pouquinho disso? Religiões que apresentam tradições orais. Tá? A religião do Candomblé, ela tem uma contribuição da tradição oral com estudos que já indicam a existência de cadernos de fundamentos, assim como o uso de tecnologias digitais, tá? Na preservação das tradições orais. Na tradição quilombola, nós temos a Dona Fiota, né, que lá em Tabatinga, Minas Gerais, ela valorizou a tradição oral na língua quilombola, gira de Tabatinga, falando que não precisamos de letra, mas sim de palavra, tá? Isso é valorizar a tradição oral na tradição religiosa. Lá no Pátio Minos, monges egípcios, no século IV, olha só, a gente já está no século XXI. Aí eles diziam que contar, ouvir, guardar o narrado é transmitir forma, o espírito do cérebro. Seria como que nós fôssemos uma memória de computador, né? Um software humano, tornando mais densa a interconexão de neurônios, impedindo a demência precoce, né? Então, a gente vai memorizar, vai guardar, quando se conta, quando contar, ouvir, guardar o que foi transmitido para a gente. Então, o espírito, né, do cérebro. Na tradição indígena, vem reforçar, né, a contribuição da tradição oral, vem reforçar nas escolas indígenas a necessidade, falei agora há pouco ali atrás, a necessidade de aprender na própria língua original, né? Vai contribuir para que esse registro, eles passem a ser escrito e, consequentemente, eles vão preservar a sua cultura, tá? Então, a importância, a contribuição da tradição oral, né? Já fazendo uma relação com a cultura, com a escrita, né? Vamos fazer uma pequenina atividade, vamos lá, fazer uma correspondência correta entre cada religião e a sua tradição escrita. Nós temos aqui as religiões, o hinduísmo, o judaísmo, o espiritismo, o islamismo e o cristianismo. Nós vamos identificar aqui qual a tradição escrita dessas religiões. No hinduísmo, qual é a tradição? Seria o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o livro Céu e Inferno ou Gênesis. Ou seria o Teking, o Analectus, ou Tripitaka. Ou seria o Vedas. Tá? A gente vai trabalhar aqui, a gente falar agora há pouco, eu coloquei, né, para vocês aquela relação dos escritos, né, da tradição escrita das religiões. No cristianismo, qual é a tradição escrita? Seria o Alcorão ou seria a Bíblia? Vamos lá descobrir qual é a de cada um. Vamos lá. No hinduísmo, nós temos o Vedas, né, o Rig Veda, o Samaveda, o Laju Veda e o Atharva Veda. No judaísmo, nós temos o Torá, o Mirá, o Talmud e o Guemará. Isso são as tradições escritas, né, dessas religiões. No taoísmo, nós temos o Xing Tao, o Tao Xing, o Analectus e o Tripitaka. No espiritismo, nós temos o livro dos espíritos, né? O livro dos médiuns, Céu e Inferno e Gênesis. E no islamismo, qual é a tradição escrita? Vamos lá? A tradição escrita do islamismo é o quê? O Alcorão. E no cristianismo, a Bíblia, certo?
Então, pessoal, a gente chega ao final de mais uma aula. Eu peço a vocês que acessem a plataforma Eduque. Hoje nós falamos sobre o reconhecimento, né, da valorização e da diversidade dos textos escritos e das tradições orais, certo? Então, até a próxima aula.